Você se considera uma pessoa tolerante? Imagine que você e seus amigos estão jogando um jogo de tabuleiro. Todos seguem as regras e estão se divertindo. Mas de repente, um novo jogador chega e começa a trapacear. Ele rouba peças, move-se para fora do turno e tenta fazer de tudo para ganhar. O que você faz? Se deixar que ele continue, o jogo vai perder a graça para todos e ninguém vai querer mais jogar. Este é o ponto principal do paradoxo de Popper. O paradoxo de Popper foi proposto por o filósofo Karl Popper em 1945, em seu livro A Sociedade Aberta e seus Inimigos. Ele disse que, em uma sociedade onde todos têm liberdade para dizer e fazer o que quiserem, existe um problema. Se permitirmos que as pessoas sejam intolerantes, ou seja, não respeitem as outras, essas pessoas podem acabar destruindo a própria liberdade que temos. Se deixarmos que trapaceiros façam o que quiserem, eles estragam o jogo para todos. Ok, vamos imaginar que nossa sociedade é como uma grande sala de aula. Todos os alunos têm direito de falar, mas um aluno começa a gritar, xingar e impedir que todos os colegas falem. Se o professor não fizer nada, esse aluno barulhento vai acabar dominando a sala e ninguém mais vai conseguir se expressar. Então, o professor precisa ser firme e dizer ao aluno barulhento para parar. Isso não é porque o professor é malvado, mas porque quer garantir que todos tenham a chance de falar e aprender. Para entender melhor, vamos pensar em um jardim bonito, cheio de flores. De repente, algumas ervas daninhas começam a crescer e tomar conta de tudo. Se não tirarmos as ervas daninhas, elas vão sufocar as flores e acabar com o jardim. No caso de uma sociedade, as ervas daninhas são as atitudes intolerantes, como ódio, violência. Precisamos arrancar essas ervas daninhas para proteger nosso jardim e mantê-lo mais bonito para todos. Agora, vamos aplicar esse conceito em situações reais. Imagina um fórum online onde todas as opiniões são bem-vindas. Inicialmente, as discussões são diversas e enriquecedoras, mas com o tempo, um grupo começa a espalhar discursos de ódio. Se os moderadores não intervêm, o ambiente se torna tóxico e as vozes moderadas começam a se retirar. Eventualmente, o fórum se transforma em um espaço dominado pela intolerância, onde a diversidade de opiniões desaparece. Aqui vemos o paradoxo em ação. A tolerância irrestrita permite que a intolerância prospere e, no fim, destrua a própria tolerância. Devemos então nos perguntar: onde podemos aplicar o paradoxo de Popper em nossas vidas cotidianas e em nossas políticas sociais? Em uma sociedade democrática, devemos permitir a liberdade de expressão. Mas até que ponto? Quando é necessário intervir para proteger a própria estrutura da sociedade intolerante? Esses são os dilemas que continuam a desafiar os legisladores e educadores e cidadãos comuns. Popper não advogava pela supressão de todas as opiniões intolerantes, mas sim pela prevenção da intolerância violenta e coercitiva. Ele sugeria que devemos refutar e argumentar contra ideologias intolerantes, mantendo o debate aberto. O apresentador de um dos principais podcasts do país defendeu a existência de um partido brasileiro. Depois das reações de ouvintes e patrocinadores, o youtuber Monark foi demitido. Eu acho que tinha que ter um partido. Eu acho que não. Reconhecido Lembra, pela liberdade de expressão termina onde a Mas sua expressão expressar- coloca a vida do outro em risco. As pessoas não têm direito de ser idiotas. É contra a população judaica. Isso coloca uma população inteira em risco. De que forma? Quando é uma minoria, não põe. Vamos falar de que forma? Mas era quando era uma maioria. É anarquia, né? Não tem que ter lei, Eu acho que não dentro tem da que ter... expressão, eu acho que a gente tem que liberar tudo. Eu não, acho não, que não acho que é termina anarquia, onde porque fere a liberdade mesmo- do outro. O que é a Existência liberdade do do outro. outro? Você injúria a liberdade do outro? Não, a gente já concordou com isso não. Tô falando de existência. A existência de um partido Fere fere a existência da comunidade judaica, No por entanto, exemplo. quando esses grupos recorrem à violência ou a estratégias para silenciar os outros, ele acreditava que a sociedade deveria ter direito de defendê-la, até mesmo por meio da força, se necessário. Consideraremos a liberdade de expressão nas redes sociais. Essas plataformas enfrentam um desafio constante de equilibrar a liberdade de expressão com a necessidade de moderar conteúdos prejudiciais. Como essas empresas devem aplicar o paradoxo de Popper? Devem banir usuários que promovem discursos de ódio arriscando a acusação de censura ou devem permitir opiniões arriscando a propagação de intolerância? O paradoxo de Popper também se aplica
a política e a legislação. Em democracias, os partidos políticos têm liberdade de expressar suas opiniões e concorrer em eleições. No entanto, o que acontece quando um partido político promove ideologias intolerantes e antidemocráticas? A sociedade deve permitir que tais partidos existam e potencialmente tomem o poder, ou devem tomar medidas para proibir essas forças intolerantes antes que destruam a nossa própria democracia? Esse paradoxo também toca na educação e no ensino de valores. Como podemos ensinar as futuras gerações a serem tolerantes, mas também vigilantes contra a intolerância? Como podemos garantir que a educação promove um equilíbrio saudável entre liberdade de expressão e a necessidade de proteger nossos valores fundamentais da sociedade? Vamos refletir sobre nossas ações e atitudes pessoais. Quantas vezes ignoramos ou toleramos comportamentos intolerantes em nosso cotidiano, seja em conversas casuais ou em ambientes profissionais? Será que nossa tolerância está permitindo que ações prejudiciais se enraizem E cresçam? e como podemos, de maneira prática e eficaz, ser intolerantes com a tolerância sem nos tornarmos aquilo que estamos combatendo? O paradoxo de Popper nos convida a um delicado equilíbrio. Devemos ser defensores ardentes da liberdade de expressão e, ao mesmo tempo, estar prontos para intervir quando essa liberdade é usada para minar a própria estrutura que a sustenta. À medida que navegamos por um mundo cada vez mais conectado e diversificado, a relevância do paradoxo de Popper só aumenta. Em debates sobre liberdade de expressão, censura, políticas de moderação nas redes sociais e legislações contra o discurso de ódio, é importante aprender a dizer não para os comportamentos que machucam os outros, mesmo que isso signifique ser firme. Podemos discordar de alguém, mas isso não nos dá o direito de ser cruéis ou injustos. Devemos sempre procurar resolver nossas diferenças de maneira respeitosa e justa. Quando todos fazemos isso, a convivência se torna muito melhor para todos. Imagine um jogo onde todos seguem as regras e jogam de maneira justa. Esse jogo é divertido para todos que querem praticar. O mesmo acontece em nossa sociedade. Quando todos respeitam os outros e não permitem a intolerância, a sociedade se torna um lugar melhor e mais agradável. Portanto, lembre-se, ser tolerante é bom, mas não podemos deixar que a intolerância destrua a nossa liberdade e paz. Precisamos ser corajosos e dizer não a atitudes que machucam os outros, garantindo que nossa sociedade continue sendo um lugar justo e livre para todos.